Mas agora a gente vai falar da saúde mental dos homens. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o doutor Francisco Honorato Leite, psiquiatra. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano. Parabéns pela iniciativa. E é um momento que traz um significado muito grande para toda a sociedade, porque a gente sabe que hoje falar de saúde mental ainda é um estigma e um preconceito muito grande. Então, e são momentos como esse que ajudam a quebrar tudo isso. Doutor, a gente fala muito de saúde mental das mulheres, mas hoje a gente volta para o público masculino, que é um público que eu costumo dizer que é mais difícil de procurar um especialista. Estou mentindo? Realmente, na psiquiatria a gente evidencia isso, é mais mulheres, mas tem também bastante homens que procuram e principalmente com essa demanda. Então, coincidentemente, essa semana eu atendi um paciente que foi diagnosticado com um câncer e foi a primeira consulta. E é impressionante como a parte da saúde mental ela interfere em todo o resultado. Em especial na questão do sono, né? Porque desde então ele começou a ter dificuldade de dormir e a gente sabe que o sono quebrado, ele vai interferir em todo o nosso corpo e no tratamento subsequente de qualquer doença clínica. Doutor, é preciso ter um sintoma para buscar um especialista, como um psiquiatra, um psicólogo, para tratar da mente? Eu sempre trabalho essa questão da ansiedade, que existe a ansiedade normal e a patológica. A ansiedade normal é aquela ansiedade que faz com que nós somos o que nós somos hoje, ou seja, tudo que a gente consegue, que a gente conquista é através da nossa ansiedade. Só que é a ansiedade normal que não traz limitação. A ansiedade patológica que traz limitação, essa sim, precisa ser tratada. E como é que eu costumo diferenciar? Porque quando Deus criou o mundo, ele foi perfeito. Ele criou o dia de ontem já passou, o dia de hoje não terminou e o dia de amanhã não chegou. E o que é que acontece quando eu tenho uma ansiedade patológica? Uma das áreas que é mais afetada. Eu chego em casa morto de cansado físico e mentalmente. Se eu não tiver aquela ansiedade patológica, eu vou deitar, eu vou apagar. Pode chegar alguém jogar nas costas e carregar que eu não acordo. A ansiedade patológica não. Então eu deito na cama e ligo aquele motorzinho dos pensamentos. Eu fico pensando no dia de ontem, no dia de hoje e no dia Processando. de amanhã. Ou seja, isso já é uma demanda que precisa de ajuda. E uma pergunta muito frequente, eu vou logo para o psiquiatra ou vou logo para o psicólogo? Eu sempre dou o exemplo do meu trabalho, nesses 17 anos de saúde mental, e eu só tive 2 pacientes que me procuraram que eu não prescrevi medicação. Um era uma senhora que levou o filho, que na realidade quem precisava de acompanhamento era ela, e uma outra senhora que para mim foi até a surpresa o porquê dela ter buscado. Estava acontecendo um fato na empresa e ela queria saber como lidar com aqueles funcionários que levaram os atestados do profissional de saúde mental. E pronto, foram essas duas. E por que eu estou falando isso? Porque o que é que os estudos mostram? Que o transtorno psiquiátrico leva a moderado, só a terapia ela resolve. Mas dificilmente, por exemplo, eu tenho 17 anos, só tive esses 2 pacientes que não precisou ser medicado. Ou seja, quando você decide buscar ajuda, seja do psiquiátrico ou seja do psicólogo, porque você já está numa fase da doença que precisa ser medicado. E esse é o grande tabu. Por quê? Quando fala em psiquiatra, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é o quê? Não, eu não vou porque eu não estou doido. E aí vem o segundo, eu não vou porque eu não quero ficar dopado. E não é isso que a gente faz. Hoje, eu sempre costumo falar que existe 2 saúde mental. Uma antes da década de 80 e outra depois da década de 80. A antes da década de 80, os medicação continua sendo excelente, só que eles tinham muitos efeitos colaterais. E da década de 80 para cá, os medicamentos, em especial os antidepressivos e os antipsicóticos, que a gente chama de segunda geração, então os efeitos colaterais são discretos. E isso diferencia. E o que o profissional vai ajudar a fazer com que aquela pessoa tenha a sua vida de volta, porque é torturante. Eu sempre falo que o transtorno psiquiátrico é como se fosse uma pipeta. Ele vai sugando as nossas forças, só que isso leva anos para que ele consiga sugar totalmente. E é nesse período que essas pessoas buscam ajuda. E falando na questão do homem, por exemplo, a gente teve setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de alusão de prevenção ao suicídio. E o que é que os estudos mostram hoje?
que as mulheres, elas tentam mais, mas os homens, eles se matam mais, porque os métodos que eles usam são métodos mais letais. E isso é uma questão que precisa, sim, estar sendo trabalhado, e é justamente um momento como esse que faz sensibilizar as pessoas. O senhor trouxe a questão da ansiedade para a gente, mas o que mais levam os homens a buscarem ajuda? No consultório, no nosso dia a dia, sempre é alguém da família que leva. Ou seja, são as pessoas que identificam que ele está passando por aquele sofrimento e que leva a buscar ajuda. Mas dificilmente o homem tem essa iniciativa. Sempre vai ter alguém em volta. Seja amigo, seja esposa, seja pai, seja mãe. Então, assim, é uma raridade quando ele busca sozinho. Sempre tem essa... Eu tenho vários exemplos de amigos que levaram os amigos para a Só para a consulta. gente finalizar, doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem nesse mês de novembro, que é um mês de fato voltado para a saúde masculina. Agora, assim, a saúde masculina, a gente sempre trabalha cada mês, um mês. Eu acho que a saúde é o ano inteiro, são todos os dias do ano. E é muito importante que a gente tenha essa consciência, em especial a saúde mental. Eu tive num congresso, acho que há 2 anos atrás, e o professor mostrou 2 estudos lá que depois da pandemia, os transtornos depressivos aumentaram em 27% e os transtornos de ansiedade 25%. Ou seja, já existia uma sociedade doente mentalmente e que piorou bastante. Só que o que é que a gente precisa quebrar? O estigma e o preconceito, para que você busque essa ajuda e que diminua todo esse sofrimento e que você consiga ter sua vida de volta. E, na maioria das vezes, você consegue resgatar seu trabalho, sua família, seus amigos, você passa a ter uma vida digna que todos nós merecemos. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço.